Fala aí, românticos de plantão, eu sou o César e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre recomendações de anime de romance com final fechado. Que foi uma recomendação do nosso amigo aí, Samuel Rodrigues, então muito obrigado pela sua sugestão. E se você quer aparecer aqui nos vídeos do canal, então faça como Samuel e deixe sua recomendação nos comentários. Vamos lá, galera, a gente sabe muito bem como é chato a gente ficar assistindo um anime, a gente gosta bastante do anime, a trama é muito boa, os personagens são carismáticos, mas aí a gente chega no final, vê que o final tá todo aberto, não finalizou nada e o anime foi tão fracassado que não vai ter segunda temporada. Então o anime vai ficar completamente aberto. Mas não é o que vai acontecer aqui, porque eu separei 5 animes pra vocês que eles têm um final muito satisfatório, o desenvolvimento dos personagens é muito legal, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. O primeiro anime que eu vou falar pra vocês é Masamune-kun no Revenge. Ele basicamente conta a história do Masamune, que era um garoto gordinho que sofria bullying de todo mundo, principalmente porque ele era rico e todo mundo extorquiu o coitado. Até que ele consegue fazer uma amizade com uma garota chamada Adagakiaki, e ela passa a ajudar ele a superar o bullying que ele sofria. E né, eles se tornam grandes amigos, eles brincavam juntos o tempo todo, mas aí até que um dia ele foi rejeitado por essa garota. E aí depois que muito tempo se passa, ele motivado por essa sensação de tentar se vingar da Aki por conta do que ela fez com ele, ele retorna à cena ficando extremamente magro e muito bonito também. E o plano de vingança dele é na verdade muito simples, é fazer com que a Aki se apaixone por ele e depois ele dá um pé na bunda dela. O que ao longo do tempo a gente vai percebendo que não tá dando certo, porque na verdade o sentimento dele tá indo contrário ao que ele tá pensando. Fora que existe um plot twist nessa história que acaba completamente com essa vingança. E ao longo das 2 temporadas desse anime, a gente vai vendo uma progressão muito interessante no desenvolvimento desses personagens. Justamente porque a gente vai conhecendo o passado de cada um deles, a gente vai vendo a motivação que eles têm. Existem personagens secundários que eles também são muito marcantes, principalmente que eles ajudam muito no desenvolvimento da trama. E é um anime muito bom, porque apesar dele iniciar com a premissa de ser um anime de comédia romântica, né, misturado com esse papo de vingança, o romance entre os dois ele vai evoluindo de forma muito gradual, e ele evolui muito principalmente na segunda temporada, onde a gente tem finalmente o fechamento dessa história, né, a gente tem a finalização de todos os arcos, a descoberta de todos os problemas e de como eles solucionam isso. A gente também nesse meio vai desenvolvendo um triângulo amoroso entre 2 personagens e o protagonista, o que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha, né, com qual personagem que ele vai ficar, qual delas será que ele vai escolher. E aí, no final de tudo, na segunda temporada a gente tem o fechamento da história, e aí, finalmente, a gente tem a conclusão de qual personagem que ele vai ficar junto, entregando tudo aquilo que ele promete e tudo aquilo que a gente esperava ver também. E nada mais é do que um romance sólido, bem desenvolvido e um grande crescimento emocional dos personagens também. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é Charlotte, que a nível de curiosidade foi o anime responsável por eu gostar tanto de anime de romance, foi por conta desse anime que eu resolvi ingressar em assistir mais anime de romance. E aí, nesse mundo, a gente descobre que muitos adolescentes, eles possuem superpoderes, só que esses superpoderes, eles são, na verdade, temporários, eles não vão durar pra sempre. E nele a gente apresenta o protagonista, que é o Yu Otasaka, que ele na verdade tem o poder de controlar as pessoas por 5 segundos. E ele usa esses poderes da pior forma possível. Ele usa pra colar nas provas, pra se destacar entre as meninas. E pra vocês terem noção, o cara é tão idiota que ele simplesmente controlou uma garota que ele gostava pra fazer ela estar em perigo, pra ir no fim ele conseguir salvar ela. Tudo pra no fim parecer fodão e ser comparado a um herói. Até que ele é descoberto pela Naoto Mori, que é uma estudante de uma escola especial, né, onde eles abrigam esses adolescentes com superpoderes. É como se fosse um X-Men, né, eles juntam esses adolescentes que têm superpoderes, principalmente pra proteger eles do governo. E aí, com isso, o objetivo final deles é tentar proteger essas pessoas, porque como eu falei, os superpoderes deles são temporários. E esses poderes, eles vão sumir conforme eles vão chegando na fase adulta. Então o objetivo deles, na verdade, é colocar todos esses adolescentes dentro dessa escola pra proteger eles do governo. E aí, quando eles atingirem a fase adulta, que o superpoder deles vai embora, eles possam finalmente viver como uma pessoa normal, igual a todas as outras. O que eles não contavam é que conforme o decorrer da história, a trama ela vai se tornando muito mais sombria, principalmente porque é nos mostrado todos os riscos que esses superpoderes eles podem dar para esses adolescentes. É um anime com uma temática um pouco mais sombria, né? Ele é um pouco mais denso na hora de contar as histórias, principalmente que ele trata de muitos temas sensíveis. Então lá você trata de temas como depressão, como luto, tem cenas de tortura muito pesadas, violência explícita também tem bastante, tentativa de assassinato. Então, por que parecer um anime de comédia com drama um pouco mais leve, na verdade não. É um anime muito pesado, ele tem uma temática muito densa, muito sombria também. Então é melhor já deixar avisado pra não criar falsas expectativas. Mas por que é um anime que eu gosto tanto? Apesar do anime ele ter muito foco em drama e sobrenatural, o romance entre o Yu e a Nao é tudo menos sutil, porque no começo eles se odeiam, eles brigavam o tempo todo, mas eles vão se desenvolvendo, né, eles criam uma certa amizade, ambos se apoiam um com o outro, principalmente que, como eu falei, tem cenas de depressão muito pesadas nesse anime, principalmente porque o protagonista, ele acaba sofrendo uma grande perda, ele acaba ficando muito depressivo por causa disso, ele se mete um monte de problemas, e a principal responsável de fazer o protagonista superar tudo isso é a Nao. Então, apesar dos dois eles se odiarem no começo, a gente vê que os dois eles vão se apoiando conforme o decorrer da história, e o que antes era uma rivalidade muito grande, agora se tornou um romance muito sólido. Então a cena de despedida deles é muito marcante, é muito legal ver a motivação que faz eles ficarem juntos, e a conclusão também é muito marcante, porque diferente dos outros animes, esse anime aqui ele não é
100% um final feliz. Ele é um final que dá pra se considerar feliz, sim, porque não é um final trágico, um monte de perda e aquelas coisas. Não, é um final assim que ele termina de forma legal, mas ao mesmo tempo ele não termina de forma mais feliz possível. É um final muito agridoce, mas que ao mesmo tempo também é bastante satisfatório, principalmente que tem um sacrifício emocional muito forte, mas também temos uma finalização concreta de que o casal tá finalmente terminando junto, por mais que todos esses erros tenham acontecido antes. Definitivamente não é um dos melhores animes de romance que a gente tem muitos outros animes que o romance ele dá de 10-0 nesse anime, mas ainda assim é uma história extremamente envolvente, ele tenta sempre fugir dos clichês comuns que a gente tem, é uma história divertida, eu gosto bastante, e quem gosta de anime de romance com fantasia, eu acho que é um anime legal que vocês podem acompanhar. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Hoshizori Kakarohashi, um anime que seria perfeito se não tivesse garotas de 14 anos desprovidas de vestimentas. Mas basicamente conta a história do Kazuma, que ele acaba se mudando pra uma cidade do interior junto com o irmão mais novo nele, e lá ele acaba conhecendo uma porrada de garotas. E claro, a mais marcante delas é a Nakatsugawa Ui, principalmente que ela é a heroína principal da história, porque logo de começo eles têm um pequeno acidente assim que acaba mudando todo o rumo da história. E esse anime ele basicamente segue a fórmula padrão de anime de romance, você tem várias garotas, você tem várias rotas, e a história vai mostrando o desenvolvimento que ele tem com essas várias garotas que ele vai acontecendo. Mas como eu falei, a Nakatsugawa, ela é a heroína principal da história, então o foco sempre é no romance dela com o protagonista. E apesar de você ter várias personagens que são muito carismáticas e muito divertidas, o fato deles conseguirem focar o romance em apenas uma personagem, pra mim é algo muito marcante, principalmente que muitos atores, eles têm medo de tomar uma decisão. Não, o protagonista vai ficar com essa personagem. E geralmente esses animes com várias personagens, com certeza vai ter alguém que não vai gostar da final da história se o autor escolher uma personagem específica. Então o que eles fazem, basicamente deixa aberto e você escolhe com qual que ele vai ficar. O que aqui na verdade é diferente, porque desde o começo você já tem definido que a Nakatsugawa vai ser a personagem com que o protagonista vai ficar no final. É um anime que ele, apesar de ser baseado numa visual novel, e se vocês já estão familiarizados, eles têm diversas rotas e diversos personagens para você ficar no final, o anime ele opta por escolher apenas a Ui, a Nakatsugawa, pra quem não tá ligado. O que deixa muito mais fácil deles conseguirem trazer um final satisfatório pra todo mundo, porque eles encerram deixando claro que o romance ele tá muito bem estabelecido. Ele é um anime que pode até ser considerado um pouco bobinho, mas é um anime leve, divertido, pra você assistir quando estiver de boa. É aquele anime quando você só quer se divertir, assistir algo leve pra passar o tempo. Ele não é um daqueles animes complexos, com um monte de reviravolta, e toda hora te deixa confuso pra saber o que vai acontecer. Não, ele é completamente diferente disso. Mas ele é um anime leve, é um anime fofinho, você tem desenvolvimento dos personagens, você tem uma trama que até que é divertida. É o puro suco do clichê, mas é aquele clichê bem feitinho, sabe? Então você tem final fechado, você tem desenvolvimento dos personagens até certo nível, você tem um romance sendo desenvolvido, beijos acontecendo. Mas aí, como eu falei também, um dos pontos que eu mais critico esse anime, que faz eu odiar ele de corpo e alma, é o ecchi extremamente exagerado. Eu particularmente não gosto de ecchi, principalmente quando, né, você tem partes do corpo à mostra. Não é o tipo de anime que eu sou acostumado e eu não gosto de assistir esse tipo de coisa, ainda mais com menor de idade, né? Então, assim, eu acho que não precisaria disso. O anime, ele seria perfeito se não tivesse isso. Eu acho que isso mais estragou o anime do que melhorou ele. Se não fosse esse ecchi exagerado, muito provavelmente seria o meu anime favorito, porque ele tem tudo que eu gosto. Ele tem um romance leve, tem uma trama divertida, personagens carismáticos, um fechamento satisfatório, porque você tem beijo, você tem declaração dos personagens. Teria tudo pra dar certo, e até que deu, porque o anime realmente é legal. Mas não tinha necessidade nenhuma de colocar esse ecchi na história. Respeito quem gosta, mas não é pra mim. O quarto anime que eu vou falar pra vocês é Shakugan no Shana, e conta a história do Yuji Sakai, que ele descobre que o mundo dele, na verdade, é controlado por criaturas sobrenaturais. Até que no final ele encontra a Shana, que vamos dizer assim, é um tipo de exorcista, né, que luta contra esses monstros e tenta acabar com essa maldade que tá acontecendo no mundo. E aí, com isso, eles vão enfrentando essas ameaças juntos, né? E aí, conforme o tempo, o romance deles vai se desenvolvendo também. E esse anime é curioso, porque eu falo que ele tem um final fechado, mas o meu romance favorito nesse anime não é dos protagonistas, que também acontece. Mas eu gosto muito do romance desse anime, principalmente por conta de dois personagens secundários. Porque nesse anime a gente também tem a Marjorie Doll, que também é meio que uma exorcista dentro dessa trama, né? Que tem uma grande rivalidade com a Shana, que é a heroína principal, né? Que é de cabelo vermelho. E a Marjorie acaba encontrando o Keisako, né? Porque ela acaba ficando na casa dele, bebe pra caramba, ele tem uma vinícola na casa dele, então a Marjorie se acaba no vinho dele. E é interessante porque apesar de eles serem personagens secundários, eles têm tanta importância quanto os personagens principais. E dentro dessa trama é o romance que eu mais gosto, porque eu acho que eles têm um desenvolvimento muito sólido, eles começam desde o começo se conhecendo e tal, até que em um momento a Marjorie acaba sendo derrotada, ela acaba desmaiando, o Keisako cuida dela o tempo todo, se preocupa com ela, até que no fim ele acaba se declarando pra ela acorda, os dois ficam juntos. É uma cena muito bonita, eu gostei bastante do desenvolvimento
deles. E é claro, o anime é sobre o Yui e a Shana, mas eu não quero falar sobre eles. É um casal que eu achei muito arrastado, o desenvolvimento demora muito pra acontecer. Muitas vezes o romance deles parece forçado. E na verdade o que vende eles é a trama, porque o romance em si deles, pra mim, não faz diferença nenhuma. É um anime que nas 2 primeiras temporadas é um anime um pouco arrastado, principalmente que, se eu não me engano, cada temporada tem 24 episódios e demora pra acontecer as coisas, elas vão se desenvolvendo de forma muito lenta. Então, às vezes é até cansativo, eu demorei bastante pra assistir a primeira e a segunda temporada. Mas em compensação, a terceira temporada, ela entrega um desenvolvimento maior do que a primeira e a segunda temporada juntas. Porque na terceira temporada a gente tem um plot twist na história que muda completamente o rumo da trama. Fora que também tudo que tinha pra acontecer acontece na terceira temporada. Então, como eu falei, a Marjorie e o Keisako, eles ficando juntos, acontece na terceira temporada. A conclusão da trama acontece na terceira temporada. Tudo de mais importante é na terceira temporada que acontece. Porque na primeira e na segunda é mais do mesmo. Eles vão enfrentar um bicho, tem problemas, eles vão lá, conversam um pouco e resolve isso. O que na terceira temporada muda completamente, porque o plot twist altera toda a trama que estava acontecendo antes. É um anime que eu gosto bastante, mas infelizmente eu tenho que falar pra vocês que a terceira temporada carrega muito a primeira e a segunda, porque elas não são ruins, mas elas demoram muito pra acontecer alguma coisa, então acaba ficando um pouco maçante. Principalmente porque tanto a primeira quanto a segunda temporada são 24 episódios, que acontece a maioria das vezes a mesma coisa de sempre, e sempre tem uma pitadinha de diferença. Você não sente que cada episódio tá tendo uma progressão extremamente exponencial. Você sente que é mais do mesmo, mas cada episódio eles estão avançando um pouquinho. Igual formiguinha, tá levando de um pouquinho em pouquinho pra lá. Então é por isso que ele acaba ficando muito arrastado muitas vezes. Mas ainda assim é um anime que eu gosto bastante. Você tem uma finalização muito legal. Eu discordo um pouco de como o final foi feito, mas ainda assim é plausível dentro da realidade do próprio anime. Você tem 2 casais fechados, apesar de eu não gostar muito do casal dos protagonistas. É um casal fechado, né? Não dá pra dizer que não é. E tanto no casal principal quanto no casal secundário, você tem tudo que a gente gosta. Então a gente tem beijo, tem declaração de amor. No caso do Keisako e da Marjorie, é ainda mais impactante porque os dois chegam aos finalmente, né? Depois, principalmente, que a Marjorie acorda, né? Depois de estar desmaiada. Tudo basicamente acontece na mesma hora. Então, os dois se declaram, rola beijo e, por fim, né? Eles tiram as roupas, vamos dizer assim. E aí, por fim, eu quero trazer pra vocês Zero no Tsukaima, onde a gente tem a Louise, que é uma maga muito desastrada, que não consegue fazer feitiço nenhum e tudo que ela faz explode. Até que, por fim, ela acaba invocando o Saito, que ele é praticamente um familiar dela a partir de agora. Mas o que é interessante é que o Saito, ele vem de outra realidade, porque ele vem do Japão comum, entre aspas, da vida real, e ele acaba sendo invocado pra outro mundo que tem magia, que tem criaturas mitológicas, e tem tudo isso que o mundo real não tá acostumado. Mas ela invoca ele acidentalmente, porque todo mundo vai precisar de um ajudante naquela obra. Só que a maioria é tudo animal. Ela foi a primeira que conseguiu invocar um ser humano, para ser praticamente o pet dela. E aí nisso eles vão vivendo aventuras, né, nesse mundo que parece uma idade média, como praticamente todo Isekai, né, porque eles vão pra um lugar no estilo de fantasia medieval, com espadas, magia, praticamente um mundo de RPG, vamos dizer assim. E é um relacionamento que ele vai evoluindo de forma muito conturbada, vamos dizer assim, porque a Louise é uma típica tsundere, que gosta do protagonista, mas finge que não gosta. É aquela. Ela não quer ficar com ele, mas ao mesmo tempo ela não quer que ele fique com ninguém. É um anime de 4 temporadas, mas pra 4 temporadas ele até que é um anime muito pequeno, porque ele tem 48 episódios só. E é muito interessante essa trama também, porque durante a produção desse anime, o autor da história acaba morrendo. E na 4ª temporada, o anime já não tava fazendo mais tanto sucesso igual antes, mas ainda assim, por conta do autor ter morrido, eles resolveram finalizar a história. Então a história é finalizada, né, ele tem um final fechado, mas infelizmente não foi por causa do autor, foi por causa do estúdio, né, que por conta de todo o carinho e apreço que eles tinham pelo autor, eles resolveram finalizar a história eles mesmos. E é um anime que, assim, apesar de ele te dar muita raiva, às vezes, principalmente por conta da Louise e essa síndrome de tsundere que ela tem, a gente pode dizer que é uma trama saudável, porque o desenvolvimento deles vai sempre acontecendo de pouco em pouco. E se a gente comparar cada temporada, a gente vê que na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, sempre tem um desenvolvimento um pouco a mais. E você não sente que os personagens estão dando um pé pra trás em toda a temporada. Você vê que eles estão sempre evoluindo de pouquinho em pouquinho, e eles sempre deixam à mostra todo o desenvolvimento deles que eles aprenderam. Então você não sente que os personagens ou estão ficando mais burros, ou estão fingindo que os acontecimentos passados nunca aconteceram. É um anime que eu assisti acho que em 2 ou 3 dias, então ele é muito tranquilo de acompanhar, tem muita cena legal acontecendo. Outra coisa que eu não gosto é que ele tem um pouco de hate também, mas ele não é tão exagerado. Você tem essas piadas de cunho sexual, eu tô só explicando, YouTube, calma aí, mas não é nada explícito. E ele entrega um final satisfatório. O final, ele na verdade, ele era uma homenagem ao autor, porque não valia a pena financeiramente terminar esse anime, porque como eu falei, ele não tava fazendo sucesso, mas por conta do autor ter ido dessa pra melhor, o estúdio resolveu, né, por todo esse carinho que eles têm lá, resolveram finalizar a obra, o que fez com que esse anime ele tivesse um final satisfatório, porque no final você tem tudo, você tem uma confissão, você tem beijo, e no fim temos até casamento. E eu coloquei esse anime aqui porque poucos animes eles têm uma finalização tão grandiosa igual foi Zero no Tsukaima. A obra finaliza mostrando praticamente tudo, a única coisa que nós não tivemos foi sobre a linhagem deles, né, como eles
se adaptaram a sendo adultos com filhos, né? Alguma coisa assim. Mas ainda assim a gente tem um desenvolvimento completo. A gente vê como eles vão evoluindo esse desenvolvimento romântico deles aos poucos, eles vão criando mais intimidade entre eles. Ambos os protagonistas conhecem os pais um do outro, porque eles descobrem uma forma de voltar pro mundo do Japão. Até que no final, né, depois das 4 temporadas, depois de muita porradaria acontecendo, a gente tem a finalização de tudo, temos o casamento acontecendo. Então, pra quem gosta de anime com fantasia, com romance, com ação, com aventura, é um anime pra vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. Só releve um pouco a heroína principal, porque como eu falei, ela é chata pra caramba. Mas no final ela fica legal, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas por hoje é isso, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa lista, o que vocês acrescentariam, o que vocês tirariam, o que vocês acharam de cada um desses animes, se vocês já assistiram. E relembrando, se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, então deixe sua sugestão de vídeo nos comentários. Eu vou agradecer muito, eu leio todos os comentários, apesar de muitas vezes não conseguir responder todos. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!